pessoal que assiste ao canal PEC Talk, tudo bem com vocês? Estamos hoje no segundo bloco da empresa Mush. Vocês viram no primeiro bloco todo o processo do laboratório, né, como é feito, a parte de estudos, de desenvolvimento, e hoje nós descemos aqui na fábrica. É aqui que nós vamos ver como se dá o processo fabril. Eu estou aqui com o Chiro, que vai explicar para a gente esse local onde nós estamos, e depois ele vai começar a produzir de verdade, para vocês verem o processo na prática, tá? Chiro, muito obrigado por participar do canal PEC Talk, e gostaria muito que você falasse um pouco do espaço e desse continuidade ao processo fabril, tá? De produção, na verdade, tá? Com certeza. Então, esse é um espaço, né? Essa é a Mush, é a nossa parte da fábrica, né? Onde a gente faz um pouco mais da escala. Então, a parte de desenvolvimento, da parte de produção, ocorre lá no laboratório, mas aqui é onde a gente faz com que todo o processo se torne um pouco mais em alta escala. Ou seja, aqui a nossa fábrica ela foi cedida pela UTFPR junto com a incubadora para que a gente pudesse fazer esse processo, né? O segundo passo, assim, que a gente sai do laboratório. Então, esse espaço que a gente tem hoje, a gente fez uma reforma, a gente fez todo o processo para que tenha uma ambientação correta para a nossa produção e que isso só foi possível, né, pela aceleradora Venture, na qual é uma aceleradora que investiu na gente para poder tracionar a nossa empresa e transformar esse nosso sonho de mudar o mundo, né, trazer um mundo mais sustentável em realidade. Que legal isso. Então a UTF, a Fundação Araucária, que deu o nosso primeiro investimento inicial, né, para fomentar a tecnologia, a aceleradora, foram três grandes marcos assim que fez com que nosso sonho, né, seja levado adiante. Ah, legal. E tá dando muito certo. Ah, sim. Né? Nossa, tô percebendo aqui na filmagem. Dá um orgulho assim, né, com certeza. de poder trabalhar com isso e tá levando ao mundo, né, esse novo conceito, essa nova tecnologia, esse novo material, que pode impactar de uma forma extraordinária o mundo. Tá certo. Então fique à vontade aí para explicar para a gente agora como é que começa, né? Sim, claro. Nós vimos isso no laboratório, agora aqui é na prática, certo? Ah, com certeza. Então tá bom. Só vou colocar os equipamentos de segurança, tudo certinho, né? Tá. O nosso processo, lá em cima, como já foi mostrado pela Janaína, explicado pelo Eduardo, ele começa na parte em que a gente mede a quantidade de serragem. Tá. Então aqui também as ferramentas são um pouco maiores, né? Certo. E a gente começa a medir a quantidade de serragem necessária para produzir o nosso material. Então, essa serragem já é serragem naquela granulometria estudada para fazer o que vocês querem, né? Isso, vocês pesam, né? Então a gente já tem um estudo bem avaliado de acordo com essa serragem, com o nosso processo. Então cada coisa que se a gente fosse mudaria o produto final. Entendi. Então, como se fosse É uma receita mesmo, né? É uma receita, como se fosse um bolo mesmo, né? Entendi. Se você mudar alguma coisinha assim, ele vai dar um gosto diferente, não vai crescer. Não vai crescer. Então, é como se a gente fizesse todo um processo para que o bolo saia de uma mesma forma. Certo. E que o cliente tenha uma boa visão daquilo que a gente está fazendo, né? Tá certo. Então é a mesma coisa aqui. Então a gente tem uma quantidade certa. Ok. A gente mede certinho. E aquilo lá que foi feito na mão, né? A gente tem um misturador de sólidos conhecido como uma betoneira. Que se presta a isso, né? Exatamente. Então, aqui tem uma quantidade certinha de serragem. Tá. E essa serragem do que seria? Serragem de pinos. Pinos. Isso, com a granulometria adequada de acordo com os testes que vocês já fizeram. Isso, exatamente. Com a granulometria adequada. E aí a quantidade de água para essa formulação aqui, né? Exatamente. Viu, gente? Tudo aquilo que foi feito lá em cima, na mão, agora está sendo feito numa escala produtiva. Então, pessoal, a gente já fez a mistura daqui da serragem, junto com a adição de água, né, numa umidade certa, para que o fungo possa se desenvolver da melhor forma possível. Então, o Maurício vai ligar um pouco a máquina aqui, justamente para fazer essa mistura do material.
fica quanto tempo? Então, a gente deixa pouco tempo, na verdade, desliga a betoneira, o misturador de sólido, dá uma mexida com a mão, depois retorna a... Mas ó, parou de soltar o pó, ele já fica pronto assim. Então, o Ciro me disse que parou de soltar a poeira, é sinal que já está tudo umidificado. Tá. E agora, Ciro? Então, daqui a gente leva lá para dentro, tá. Realizar o processo de pesagem, tá. Colocar em saquinhos e depois para a esterilização. Então, gente, nós fizemos aqui o processo de mistura da serragem com a água na proporção, com a serragem correta, a granulometria. Granulometria correta, umidade correta. Misturou. Mistura tudo certinho, deixar de uma forma uniforme. Depois a gente vai lá para dentro, né? Pesar. Tá. Ter um peso certo também para cada saquinho. Tá. E depois realizar a esterilização dele. Então, terminamos aqui? Terminamos aqui. Então vamos para lá, gente. Acompanha o canal PEC Talk, tudo sobre todas as embalagens. Vamos lá. Então, gente, daquela passagem da mistura da serragem com água, nós viemos para esse outro setor. Mostra pra gente, explica pra gente que setor é esse aqui, Ciro. Não, perfeito. Aqui então é a sala onde a gente prepara o material, né, e depois ensaca ele. Então a gente traz aquele material úmido, né, que foi preparado pela misturador de sólidos. A gente utiliza a ensacadeira. Então aquele processo que a Janaína fez de pegar o saquinho, abrir, colocar tudo... Que é esse aqui? Isso, colocar tudo com colher e tudo mais. A gente alimenta essa máquina com a serragem úmida, a gente coloca aqui e tira. Então esse processo, ao invés de fazer meio quilo por minuto ou algo do tipo, a gente consegue fazer 7 quilos por minuto. Acelera muito. Acelera muito, Então é um processo que a gente consegue escalar, sim, essa parte. Além disso, depois que a Janaína colocou a serragem, sacou espuminha, a gente levou para uma autoclave. Aquela autoclave era de 75 litros e aqui cabe 4 vezes o volume daquilo lá, ou seja, 300 litros. Então, em um processo a gente consegue fazer 4 vezes a mais. Certo. Aqui é a repetição do que foi feito lá já em escala industrial, né? Já em escala industrial. Legal, porque essa autoclave é super grande. Isso. E daqui, depois que fez a autoclave, passou, nós vamos para onde? Então, depois que foi esterilizado o material, foi garantido de que nada vai crescer além do nosso fungo, né? Sim. A gente vai para a sala de inoculação. Tá. Então, ao invés de ter aquela câmara em que tem a manipulação do fungo, da semente ou do líquido, né? Tá. Cultivo líquido, a gente vai para uma outra sala. Agora é uma sala inteira que a gente pode fazer essa manipulação, ao invés de ser uma câmara. Tá. Então tem um filtro lá e eu vou mostrar esse processo para vocês. Então nós vamos para lá agora. Vamos para lá agora. Acompanha a gente, PEC Talk, tudo sobre todas as embalagens. Então, saindo daquela sala de preparação de substrato, a gente vem para essa sala limpa, na qual tem uma asepsia, uma forma de garantir que o nosso fungo, né, ele não seja contaminado por outros. Então a gente faz todo um processo assim, tem todo um cuidado a mais para que garanta com que o nosso fungo ele cresça assim de uma forma única, né? Então, saindo daquela sala da autoclave, né, a gente espera o material ele ficar numa temperatura em que possa receber o fungo, ou seja, o inóculo líquido ou a semente. A gente utiliza um filtro em que faz com que tenha essa garantia de que o ar não esteja contaminado também. Então esse é um filtro de ar em que ele possui uma circulação, então ele garante que o ar daqui de dentro ele fique muito mais limpo do que o ar de fora, e fazendo com que essa sala toda ele fique completamente estéril, ou o mais estéril possível. Então fique seguro para que a gente possa manipular o material, fazer a inoculação, ou seja, colocar o nosso fungo aqui dentro para que ele possa crescer da melhor forma possível, sem competição nenhuma. E daqui, depois que a gente inocula, a gente leva para a sala
onde tem a incubação dele, onde faz o crescimento, né, e essa fermentação do fungo dentro do substrato permita com que ele cresça da melhor forma possível, no ambiente ideal possível, na umidade ideal, e que ele cresça da forma mais rápida possível e melhorando o nosso processo. Então vamos lá conhecer a sala em que ocorre todo esse processo, essa beleza assim, do fungo crescendo no substrato. Oi, gente, chegamos agora na sala de incubação. Precisamos esperar um pouquinho, porque aqui dentro fica aparecendo um fog londrino, porque é calor e umidade, né, Chico? O Chico vai explicar pra gente o que acontece aqui depois de toda a passagem. A gente já explicou isso no bloco anterior, né? Mas aqui é a parte produtiva mesmo. Então, Chico, fica à vontade, explica pro nosso pessoal do canal o que acontece aqui. Então, perfeito. Então, saindo da nossa sala limpa, né, onde o substrato foi inoculado, foi colocado o fungo, né, e que ele possa crescer de uma forma ideal, a gente trouxe para cá e faz com que ele também tenha as condições ideais de crescimento, ou seja, para que ele cresça mais rápido, mais saudável possível. Então, a gente faz a catalogação dos nossos materiais, para a gente ter um controle de quantos dias demorou para crescer, para a gente melhorar alguns dos nossos processos. Então, a gente vê os nossos materiais nos seus estágios de crescimento. Certo. Então, depois que ele sai daqui, ele demora alguns dias para chegar a formar, né, esses pontinhos brancos. Então, esses pontinhos brancos são o fungo, ele crescendo de forma radial e preenchendo o material de acordo com o crescimento dele. Tá. Então, um segundo estágio é o estágio que ele está quase terminando de crescer, né? Então, daqueles pontinhos, ele preenche o saquinho inteiro, vai ficando branco, vai degradando a serragem, ele vai consumindo a serragem. E o estágio em que a gente utiliza os materiais, né, para a produção das nossas placas e dos nossos embalagens, nesse estágio aqui. Tá. Em que ele permite com que ele tenha mais força e consiga combater as outras contaminações. Então não precisa ter uma asepsia tão grande, não precisa ter aquele controle tão assíduo assim de forma a não contaminar os materiais. Então, se eu entendi, desta fase aqui, ela é levada para um outro momento, onde ela é quebrada, picotada, o molde é preenchido, para depois voltar para cá. Isso, então é o final, né? Então a pasta base, assim, para a gente conseguir colocar dentro dos moldes e formar um material. Legal. Tem essa outro setor aqui, dos moldes, ou é aqui mesmo? Pode ser aqui, né? Na verdade é na sala limpa também. Também? Tá bom. Então, finaliza aqui essa parte, o Sushiro? Dá para finalizar aqui essa parte. Então tá bom, gente. Nós finalizamos aqui todo o processo de produção em escala maior. E nós vamos falar agora com o Antônio Carlos. Isso, o Antônio Carlos, que ele vai explicar toda essa parte do porquê que é tão sustentável o nosso processo, né? O porquê que o nosso material ele traz benefícios para o meio ambiente ou neutralize os impactos de outros materiais que ele vá a substituir. Então tá bom. Então, gente, acompanha o canal, vamos falar com o Antônio Carlos. Vamos lá.